Olá a todos, professor Abner aqui. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre então forças centrais. No último vídeo a gente trabalhou aí a questão das forças conservativas e nós mostramos que nós podemos escrever uma força conservativa se nós conhecemos a função energia potencial, nós podemos construir, né, obter a lei que rege essa força conservativa através do gradiente dessa energia potencial, né? Mais especificamente, menos, né? Tem um sinal de menos, menos o gradiente dessa energia potencial, né? E agora, aquilo lá a gente fez pensando numa força conservativa qualquer, e agora nós vamos falar, vamos mostrar uma aplicação disso muito interessante, que são as forças centrais, né? Porque essas forças centrais, elas são bem importantes, porque uma das leis mais importantes da mecânica é descrita por uma força central, que é a lei da gravitação, por exemplo, que eu vou mostrar como exemplo nessa aula também. Mas, de uma maneira geral, uma força central ela é definida da seguinte forma. Se a gente tem um centro O, que agora a gente vai chamar esse centro O, né, que é o centro da nossa origem de um centro de forças, uma força central, se a gente pega dentro de uma esfera, aqui eu coloquei um círculo para representar num plano, né, bidimensional, mas entenda isso como uma esfera, no caso mais geral. Se a gente pega um ponto P dessa esfera, um ponto P' dessa esfera e um ponto P' dessa esfera, sendo que esse ponto P está a uma distância R, a uma distância R do centro dessa esfera, desse centro O, P' também está numa distância R e P' também está numa distância R, então uma força central, ela vai ser perpendicular à superfície dessa esfera, né? Ou seja, naquele ponto P, ela vai ser perpendicular à superfície dessa esfera. E essa força F, que é uma força central, ela vai ter direção R chapéu, né? Ela vai estar numa direção que é dita, né? É dita pela a direção desse raio, dessa superfície esférica, tá? Então, essa força ela vai estar sobre a direção R chapéu, mas vai depender da lei que descreve essa força, para a gente saber se essa força vai estar no sentido positivo ou no sentido negativo. Dependendo da lei que rege essa força central, ela pode estar no sentido negativo, né? Como é o caso de muitas leis de força. Mas aqui eu estou colocando numa maneira qualquer, então eu representei esse F dessa forma aqui, né, saindo para fora dessa esfera, mas poderia ser para dentro, né, poderia ser para dentro, sem nenhum problema. Um exemplo é a força centrípeta, né? Um exemplo é a força centrípeta. Mas a questão é que a força F no ponto P, ela tem essa determinada direção. No ponto P', ela tem uma direção aqui distinta da em P, né? É aquela mesma história lá também que nós já vimos anteriormente da força centrípeta. E em P2', ela tem essa direção aqui. Então a força F, ela não é a mesma em todos os pontos, porque ela tem direções distintas em cada um dos pontos, né? Mas essa força F, ela em módulo, né, em intensidade, ela é a mesma em qualquer ponto, em qualquer ponto dessa superfície esférica, né? Então a intensidade dessa força F, ou seja, o módulo dessa força F, ela é o mesmo em qualquer ponto dessa superfície esférica, né? Então forças que possuem independência com R, né, com essa distância R,
e que possuem o mesmo módulo em qualquer ponto de uma superfície esférica de raio qualquer R, né, de qualquer raio R, são chamadas de forças centrais, né? A gente pode definir assim. Bem, então aqui esse exemplo, né, esse exemplo que eu falei, né, a força, então só para resumir, a força nos pontos P, P' e P2' serão iguais em módulo, né, em módulo, mas não em direção, em módulo se a lei que descreve essa força é da forma F, né, F escrito na forma vetorial, é igual a uma função, né, de F que depende de R, na direção R chapéu. E aí, se esse modelo matemático vai descrever essa força F em função de R, é que vai determinar se o sentido é positivo ou negativo, tá? Se o sentido é para dentro do círculo ou para fora. Isto é, né, o módulo de F, que é o módulo da força no ponto P, é igual ao módulo da força no ponto P', que é F', que é igual ao módulo da força no ponto P2', que é F2', em módulo. Então, vamos para exemplos de forças centrais, e eu vou trazer aqui duas que a gente ainda não viu, né, e que nem vamos ver aprofundadamente nesse curso, né. A primeira que a gente viu, como eu disse, foi a força centrípeta, né? Mas, enfim. E aí, outras importantes aqui que eu posso dizer é a lei que rege a interação gravitacional, né? Que é a força gravitacional, que ela é descrita na seguinte forma, né? Então, essa força F, né, escrita na forma vetorial, que depende de R, ela é igual a menos, né? Veja que é uma força de... Esse menos significa que é uma força de atração, né, entre dois corpos, menos Gm, mzão, sobre R quadrado, L chapéu, né? Então, essa lei que rege essa força, que rege essa interação gravitacional, ela mostra como que dois corpos, um de massa mzinho, né, que é esse aqui, com um de massa mzão, como que se dá a força entre eles, né? Qual é a força sentida por cada um deles, né? Que está relacionado com a terceira lei de Newton, que a gente já viu, né? Que então vai ser uma força que a partícula, o corpo de massa mzinho vai sentir e que o corpo de massa mzão também vai sentir. São forças, então, que estão na mesma linha de ação, né? Que esses dois corpos, um de massa mzinho e o outro de massa mzão, estão a distância r, a essa distância r um do outro, né? E a força que o corpo de massa mzinho sente em módulo é igual ao que o corpo de massa mzão sente, né? Isso forma um par ação e reação na sua forma, como nós mostramos lá na terceira lei de Newton, né? Então aqui só escrevendo, né, representa a interação entre dois corpos, então um de massa mzinho, o outro de massa mzão. Esse G é a constante universal da gravitação e ela é determinada experimentalmente. Então ela existe aqui para dizer basicamente dizer a proporcionalidade dessa força, né? Dizer de forma correta qual que é a intensidade dessa força. E a gente sabe que vai depender das massas desses dois corpos e da distância entre eles. Então, isso é interessante aqui, né? Que essa lei de força ela varia com o inverso da distância entre a distância entre os corpos ao quadrado, né? O inverso da distância ao quadrado entre os corpos, né? Melhor dizendo. Então a gente pode entender a partir disso que se a distância entre os dois corpos ela é muito grande, quanto maior a distância entre os dois corpos, a força sentida por um devido ao outro, né, e vice-versa, vai ser cada vez menos intensa a partir do momento que a distância entre esses corpos ela é cada vez maior, né?
Então, um limite para aproximação aqui é que se a distância entre os corpos ela tende a infinito, né? Ou seja, entendo a infinito aqui como uma distância muito grande, então a força entre esses dois corpos ela tende a zero, né? Ou seja, olhando lá para a terceira lei de Newton, a força de um corpo, a força que um corpo sente devido ao outro vai tender a zero, né? Ou seja, não há interação, pelo menos do tipo gravitacional entre os corpos. O outro exemplo é a força elétrica, né, que é dita pela lei de Coulomb. Essa lei ela é basicamente da mesma forma que a lei da gravitação, só que no caso a lei da gravitação ela é uma lei de atração entre dois corpos massivos. E a lei de Coulomb, né, a lei da força elétrica, ela pode ser tanto de atração como de repulsão entre duas cargas elétricas, né? Porque cargas elétricas, então aqui, né, ela é do tipo K, esse K aqui é semelhante à constante lá da gravitação, ela é uma constante de proporcionalidade aqui que vai depender da unidade que a gente determinar para a carga elétrica, né? No caso de cargas elétricas, as cargas elétricas elas podem ser tanto positivas como negativas. E daí, se a gente tiver uma interação entre duas cargas positivas, então a gente vai ter uma lei de repulsão, de força de repulsão entre essas duas cargas. Se forem duas cargas negativas também, uma repulsão, mas se forem cargas de sinais opostos, com uma carga positiva e outra negativa, a lei vai ser de atração. Então, a força elétrica, a lei de Coulomb, ela tem essa particularidade. Mas tirando isso, ela tem a mesma forma funcional, né? Tem uma função muito semelhante à função descrita pela lei da gravitação, né? E aí o que é muito semelhante aqui é que ela também é uma lei que vai com 1 sobre r ao quadrado, né? O inverso da distância ao quadrado entre as duas cargas, né? Então, se a distância entre essas duas cargas ela é consideravelmente grande, a interação elétrica entre essas duas cargas ela vai tender a zero, né? Ou seja, porque a força vai tender a zero. Né? Então, o segundo ponto aqui dessa aula é que as forças centrais elas são conservativas. Né? E se elas são conservativas, então a gente é capaz de escrever uma função energia potencial. Né? A gente consegue descrever uma energia potencial para essa força. Né? Então, por exemplo, pensa pelo seguinte, se pelos dois exemplos acima, a gente conhece a lei que rege a interação entre dois corpos massivos ou duas cargas, né, é o que eu mostrei logo acima. Então, a partir disso, a gente pode descrever uma energia potencial que depende da distância entre esses dois corpos massivos ou entre essas duas cargas, né, da seguinte forma: vai ser a energia potencial em um ponto R0, que é aquele ponto que a gente vai determinar como nível zero de energia, né? A gente pode calibrar esse nível zero de energia da forma que a gente bem achar melhor, né? Isso menos essa integral aqui que representa o que? O trabalho para levar um corpo ou uma partícula de uma posição R0 para uma posição R, né? Que era aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, trabalho para carregar uma, uma partícula, um corpo de uma posição P1 para P2, né? Lembram disso, né? Então aqui da posição R0 para a posição R, né? Mas essa posição R0, da forma como eu escrevi aqui, a intenção é pensar nesse R0 como o ponto
onde a energia potencial ela é zero. É interessante, talvez, calibrar para quando ela é zero, né? Já que o que importa para a gente, no fim das contas, pelo menos em medidas experimentais, é a diferença entre a energia num ponto qualquer, R, né, menos a energia nesse ponto R0, essa energia em R0, que é o nosso nível zero de energia. Bem, esse produto F escalar dl, né? Então F, essa forma vetorial de F, então podemos escrever da seguinte forma, né? É um F, uma função F que depende de R na direção R chapéu, né? Isso escalar dl. Bem, esse produto R chapéu escalar dl eu posso representar aqui, ó. Veja, é uma força F numa direção qualquer e ela está a gente está calculando esse deslocamento por um dl também numa direção qualquer. F com dl faz um ângulo θ, tá? E como F é uma força central, então F está sobre a direção R chapéu. Então eu até não desenhei aqui, mas aqui eu tenho um R chapéu que está na mesma bem, ele diz qual que é a direção de F, né? F só pode estar nessa direção R chapéu. Então R chapéu faz um ângulo θ com o dl, com deslocamento infinitesimal dl que vai determinar no fim das contas, quando a gente fizer a integral, o deslocamento como um todo. Né? Deslocamento como um todo. Então, o produto de R chapéu escalar dr, né, como é um produto escalar, então tanto faz, né, eu fazer R chapéu escalar dl, como eu fazer dl escalar R chapéu, certo? Esse produto escalar é o que? Ele é projetar dl sobre a direção R chapéu. Né? Então, é basicamente, como o R chapéu é um versor, então ele é unitário, o módulo dele é igual a 1. Então, esse produto é o módulo desse versor, que é 1 dl cosseno θ. Agora, dl cosseno θ, eu posso dizer que essa projeção é uma distância infinitesimal que está projetada sobre a direção R chapéu, sobre a direção R chapéu. E essa direção R chapéu é a mesma direção de F, né? Então, eu posso simplesmente chamar essa, esse, essa projeção de dl sobre a direção R chapéu de um deslocamento infinitesimal dr, porque se a gente pensar que aqui, né, aqui a gente tem o centro O dessa força, então essa distância aqui até o ponto, né, até o ponto onde F está sendo aplicado, pode pensar que é uma distância R, né? Uma distância R. Então, dl escalar R chapéu dá um deslocamento infinitesimal sobre a direção por onde está a R. Então, eu posso dizer que é um deslocamento infinitesimal dr. Tudo bem? Bem, então aqui só explicando as mesmas coisas, né? Você pode pausar o vídeo e olhar com detalhes isso, né? Mas o que importa é que dl cosseno θ é dr e, portanto, a gente pode escrever a energia potencial para um ponto R qualquer igual a U de R0, né? Que a gente, como eu já disse, a gente pode escolher esse nível zero da forma que a gente quiser, né? Então, determinar ele igual a zero é o caminho mais simples. É esse U de R0 menos a integral, né, de R0 a R de FR, agora escrito o produto escalar, né, escrevendo o resultado do produto escalar. Esse resultado é simplesmente F de R, né, o módulo de F de R, módulo de dl cosseno θ é dr,
né? Então, é F de R dr, né? Então tá, se a gente ajustar o U de R0 igual a zero, né? Dizendo que o nível zero de energia não está igual a zero, para isso ser verdade, como isso vem de uma força central, quer dizer que isso é quando a, a interação entre dois corpos quaisquer, né? Se for pensar lá no nosso exemplo, né? Isso é quando esse R0, na verdade, né? E daí a gente não pode confundir aqui esse R0 com o centro de forças O, né? Com o centro de forças O, que na verdade vai estar no ponto zero da nossa referência. Esse R0 como sendo uma distância muito grande, né? Então, para uma distância R0 tendendo a infinito, o U de R0 vai ser igual a zero. Então, o U de R é uma função que descreve esferas de raio R, tá? Porque se o U de R0 a gente está escolhendo ele igual a zero, então o que vai importar para a gente é a energia potencial vai ser uma função em função da distância R. Esse U de R ele vai representar então a energia potencial de uma força central, cujo a distância R é a distância do ponto O, que é o centro de forças, até um ponto R. Esse ponto R vai estar sobre uma superfície esférica. Tá? Essa superfície esférica, a gente chama ela de superfície equipotencial, né? Porque em qualquer ponto dessa superfície esférica, a energia potencial U de R, ela vai ser o mesmo valor. E como essa energia potencial U de R, ela é uma grandeza escalar, né? Que é uma energia, então a gente pode dizer que essa superfície ela é equipotencial mesmo, ou seja, qualquer ponto dessa superfície a energia tem o mesmo valor. Então, uma esfera onde qualquer ponto da superfície a energia potencial tem o mesmo valor e é dado por essa equação. Então, para cada valor de R, e aí o R aqui é a variável, né? Para cada valor de R, a gente vai ter uma superfície equipotencial. Então, como eu escrevi aqui, né? U de R é uma função que descreve esferas de raio R, né? Isto é, superfícies equipotenciais, né? Que são esferas de centro O. Esse centro O é o que a gente chama de centro de força. Quanto mais esse R se aproximar de R0, ou seja, quanto mais a gente estiver distante desse centro O, mais distante nós estivermos desse centro O, menor vai ser a energia dessa esfera, né, equipotencial. Até o ponto em que essa energia ela vai tender a zero. Né? Ela vai tender a zero quando o R tender a infinito. Né? Quando o R tender a infinito. Bem, e o problema inverso? Né? Se a gente conhece a função energia potencial, como determinar FR? Né? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Aqui a gente vai falar sobre o caso especificamente das forças centrais. Mas a ideia é a mesma. Né? Então, a lei que descreve FR será a projeção de uma força F escrita
na sua forma vetorial sobre a direção R chapéu, né? Isto é, então para a gente projetar a força F, né, a força F, escrita na sua forma vetorial, sobre a direção R chapéu, basta a gente fazer o produto escalar entre as duas, né? E aí não importa a ordem do produto, né? Porque é um produto escalar. Então, se eu faço o produto aqui R chapéu escalar F, e aí nós mostramos no vídeo anterior, e aí talvez é importante assistir o vídeo anterior, porque lá a gente fala sobre a definição de um gradiente, né? De um gradiente de uma função. A gente mostrou lá no vídeo anterior que a força, de uma maneira, uma força conservativa, né? Ela pode ser descrita como igual a menos o gradiente de uma energia potencial, né? A energia potencial que vai determinar quem é essa força. Então, fazendo assim, o produto de R chapéu escalar menos gradiente de U, esse produto ele resulta na derivada ordinária, né? Menos a derivada ordinária de U com respeito a R, né? Então lá a gente mostrou que o gradiente ele está relacionado com derivadas parciais, porém o produto escalar de R chapéu com esse gradiente resulta numa derivada ordinária, né? Uma derivada ordinária é uma derivada total, né? De U. E por que é uma derivada ordinária? Porque U só depende de R, né? Então a derivada parcial é quando essa função energia potencial depende de outras variáveis, né? Mas como só depende de R, então a gente descreve, no caso das forças centrais, né? Por isso que é importante aqui frisar, no caso das das forças centrais, desculpe se eu falei potenciais, das forças centrais, então é menos a derivada ordinária de U com respeito a R, né? Ou seja, a derivada total de U com respeito a R. Logo, no caso de forças centrais, né, no caso geral de forças conservativas, né? No caso geral de forças conservativas, a força conservativa pode ser descrita como menos a integral, desculpa, o gradiente de U. Mas no caso de forças centrais, isso se resume a menos du dr na direção R chapéu, né, na direção R chapéu. Bem, então é isso, né? Um vídeo, eu acredito que ficou rápido. Vou ver agora na hora que eu terminar a gravação, mas acredito que ficou rápido. Só para falar sobre a questão das forças centrais, né? E a relação com a energia potencial, e não só com a energia potencial, a gente também acaba falando também de dinâmica aqui, né? Não tem como fugir da dinâmica, mas para discutir um pouco mais sobre forças conservativas e, no caso especial, das forças centrais. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem a aula. Deixem aí se vocês gostaram do vídeo e comentários. Obrigado e até mais.